Então, o tema da nossa pregação de hoje, irmãos, ele vai falar da presença que nos persegue. O propósito de Deus sempre foi habitar entre nós. E nós vamos entender e vamos ler e vamos aprender desde o início como tudo isso aconteceu. Então, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aí já no esquema, porque a gente vai ler algumas passagens. Nós vamos estar usando algumas passagens. Gênesis capítulo 3, no versículo número 8. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 8. Todo mundo já conhece essa história. O Senhor criou tudo que existe, e a partir da palavra, em 7 dias o Senhor criou. E quando estava tudo criado, e tinha um jardim, o homem e a mulher foi criado, e eles habitavam ali. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Aqui, irmãos, tem a primeira experiência de um relacionamento com Deus. A palavra está dizendo aqui que depois que o mundo foi criado, que o Senhor colocou todas as coisas em seu devido lugar, Ele colocou o homem e a mulher para estar habitando ali no jardim. E todos os dias, o Senhor vinha na viração do dia para poder ter relacionamento com Adão e com Eva. Todos os dias, o Senhor vinha para poder conversar com Adão. Um relacionamento íntimo, um relacionamento muito próximo. E aí começa a primeira expectativa e a primeira experiência de Deus para com o homem. Primeira presença de Deus foi no jardim. Havia um jardim construído onde tinha nada de ruim e nada de errado. E a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Eu entendo que essa primeira manifestação da presença de Deus no jardim, ela tem tudo a ver com relacionamento. Deus, Ele queria e Ele ainda quer um relacionamento com todos nós. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Quando a gente fala em Deus ou fala em relacionamento com Deus, talvez a gente não preste atenção e não se aprofunde exatamente no que é. A gente acha que ter relacionamento com Deus é vir à igreja, é participar das atividades da igreja, mas a gente não se atenta que é um relacionamento muito próximo. Deus, Ele não é só Deus, mas Ele é Pai, Ele é amigo, e Ele é conselheiro, e Ele é ajudador. Eu fico imaginando essa conversa entre Deus e Adão ali no jardim. O Senhor queria ouvir de tudo de Adão. Adão, o que você fez hoje? O que você praticou hoje? O que você conheceu hoje? E Adão ia contando. E Adão ia contando as experiências. Hoje eu coloquei o nome nesses animais. Hoje eu conheci um rio novo. Estou planejando fazer isso. Estou planejando fazer aquilo. E o Senhor ouvindo. Ouvidos abertos. Olhos atentos. Jardim. Lugar da presença de Deus. E meus amados, eu me converti já tem um período. E teve um período que eu tive um relacionamento muito próximo com Deus. A gente morava ali em Santo André. E eu não gosto muito de contar essas experiências minhas, porque pode parecer, ou vocês podem entender, que eu estou querendo passar para vocês algo que eu não sou. Mas eu preciso contar essas experiências para que você se atente, para que você possa ligar em alguma coisa com você. E aqui, todo mundo aqui me conhece, sabe dos meus erros, sabe dos meus defeitos, e sabe de toda a minha vida. Então não é essa impressão que eu quero passar para vocês. Mas a gente morava ali em Santo André, e eu já tinha me convertido, já tinha entregado a minha vida para o Senhor, e estava sendo um tempo muito bom. Um tempo muito bom, frequentando a igreja, vivendo outras experiências.
E a gente tem experiências dentro da igreja. Mas eu comecei a ter um relacionamento e uma intimidade com Deus fora da igreja. E esse relacionamento e essas intimidades que eu tinha com Deus era quando eu ia trabalhar. Assim como Adão, a palavra fala que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. No meu caso, era no começo da noite quando eu ia trabalhar. Então eu ia trabalhar de trem e tinha um percurso muito grande, da minha casa até a estação de trem. E eu ia conversando com o Senhor. Eu ia falando com o Senhor. Eu ia profetizando na minha vida e profetizando na vida dos meus filhos. E na vida da minha família. E eu tenho certeza que o Senhor ouvia todas as minhas palavras. Porque aos poucos, todas essas coisas, elas foram se concretizando. E era um relacionamento assim, irmãos, era fora do normal. Quantas vezes eu não fui naquele caminho todo chorando, sentindo a presença de Deus ali naquele lugar. A presença de Deus, ela pode estar em qualquer lugar. Quem traz a presença de Deus somos nós. A palavra lá em Efésios diz que a vontade de Deus é convergir céus e terra no mesmo lugar. E hoje, irmãos, nós não estamos nem no céu e nem na terra. Hoje nós estamos no meio disso. Nós estamos nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse é o lugar do crente. Não é nem no céu e nem na terra, mas é nos lugares celestiais, falando e ouvindo a voz do Senhor. Então, o primeiro lugar onde a presença de Deus se manifestou foi no jardim. Um relacionamento nosso, de ouvir a voz do Senhor, e o Senhor querer ouvir a gente. A gente acha que Deus não está se importando conosco, mas está sim. Ele tem prazer em ouvir você. Ele gosta de ouvir você. Então, o primeiro lugar da presença de Deus foi no jardim. E depois daí você conhece toda a história. O Senhor deu uma orientação para Adão e Eva, para que eles pudessem ali tomar conta de tudo, comer de todos os frutos, mas de um único fruto eles não podiam comer. E aí a serpente, a mais astuta de todos os animais, enganou a Eva e eles comeram do fruto. E aí a palavra de Deus fala que a presença do Senhor já não vinha mais todo dia ali naquele lugar. Ele já não tinha mais aquela presença que eles tinham todos os dias. Irmão, pior coisa que tem é ficar sem a presença. Você pode ficar sem qualquer coisa, mas você não pode ficar sem a presença. É caminhar sozinho. É estar em perigo. E aí o tempo vai passando e muitas coisas acontecem, até que o Senhor levanta Abraão, eles vão para o Egito, eles ficam cativos, orando, clamando e buscando ao Senhor para que pudessem ser livres de toda aquela situação. E o Senhor levanta um homem, um libertador, e liberta todo o povo, e eles saem atrás da terra prometida. E agora começa um novo relacionamento. Moisés agora começa a ter um relacionamento com Adão, face a face com o Senhor. Deus aparecia em glória para Moisés, para poder falar do plano, para poder escutar daquilo que estava acontecendo. E o Senhor agora passa uma orientação. A presença de Deus agora sai do jardim e vai para o tabernáculo. Eu gostaria que você visse comigo Êxodo, vai um pouquinho para frente. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, versículo 8. Eu vou ler desde o começo para que a gente possa entender, não ficar só com esse versículo isolado. Então no 25 fala assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre.
pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas vermelhas, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E no versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Aleluia. Dê um minutinho, meus amados. Deixa eu abrir essa água aqui. Aleluia. Então agora a presença sai do jardim, de um relacionamento com Deus. E agora o Senhor pede para que Moisés fale a toda a congregação e construa um tabernáculo, que o Senhor vai habitar naquele lugar. Meus amados, e todo mundo sabe que no tabernáculo havia alguns cômodos, né? Como a gente pode simplificar mais. E o último cômodo era o Santo dos Santos. O lugar onde só uma pessoa podia entrar, que era o sacerdote, para poder oferecer sacrifício pelos pecados do povo e pelo pecado dele. E ele entrava ali naquele lugar para oferecer o sacrifício e também ver a glória do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que dependendo da maneira que aquele homem entrasse ali, no Santo dos Santos, ele já era fulminado. Ele morria. E tanto é que eles amarravam uma corda no corpo da pessoa e alguns chocalhos para saber se a pessoa estava viva lá. E se por acaso a pessoa tivesse morrido lá dentro, ninguém poderia entrar para poder pegar o corpo. Então eles puxavam pela corda, para que também não pudesse ser fulminado. Então a presença agora sai do jardim e vai para o tabernáculo. Mas a presença do Senhor está sempre nos perseguindo. E aí quando a gente fala, meus amados, de oferecer sacrifício por pecados, é para que a gente possa ter perdão. É para que a gente possa ter libertação. E há um testemunho, meus amados, há um testemunho muito forte de uma mulher jovem, recém-casada, e assim que ela casou e que ela começou a ter relações com o marido dela, ela percebeu que ela sentia muita dor e que havia sempre um sangramento. E ela começou a procurar médicos, ginecologistas, para saber o que estava acontecendo com ela. E o pessoal sempre falava de uma infecção simples, mas não resolvia o problema. E aquela luta no casamento, eles pararam de ter relação e ficaram ali somente tentando tratar aquela moça, até que ela procurou uma outra ginecologista e fizeram um exame mais aprofundado e descobriu que ela tinha um problema no útero. O útero dela era bipartido e ele sangrava. E ele sangrava muito. E aí já estava próximo, depois de todos os exames, já estava próximo dela fazer uma cirurgia e ela tinha adquirido um convênio. E aí, como todo mundo sabe, no convênio existe uma carência, né? Então ela foi impedida de estar fazendo aquela cirurgia por conta da carência. Ela poderia estar fazendo aquela cirurgia particular, pagando em torno de 30 mil reais para poder fazer aquela cirurgia. Mas ela não tinha condições. E aí foi quando ela já era cristã, já tinha entregado a vida dela para Cristo. E como a gente se reúne ali na casa do irmão Zé e da irmã Valquíria, eles se reuniram na casa dela, alguns irmãos, para orar, para clamar, para louvar. E aí, irmãos, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Enquanto os irmãos estavam orando, estavam cantando, o louvor fluía, a glória do Senhor estava naquele lugar, aquela mulher foi curada. Ela foi curada daquele problema que ela tinha. E aí isso me lembra, meus amados, aquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue. Tem muito a ver com isso, né? Aquela mulher já há muitos anos, afastada da sociedade, sofrendo com aquele mal. Não era só uma doença, mas era um mal que acompanhava ela, que ela não conseguia ter relacionamento com o homem, ela não tinha relacionamento com ninguém por conta daquela situação. Mas agora o Senhor curou ela. Tanto a mulher do fluxo de sangue como essa mulher. E aí ela falou que ela sentiu que tinha sido curada. O irmão orou por ela, ela falou, eu fui curada. E aí ela voltou no médico, começou a fazer exames, e aí a médica dela falou, realmente,
o seu útero não está mais bipartido, é um só, e tem uma pequena cicatriz no seu útero. Como se fosse uma cirurgia. O que eles iam fazer na cirurgia era isso. Eles iam unir o útero dela, e toda a cirurgia, um útero, uma junção, faz ali os pontos, teria uma cicatriz. E foi o que Deus fez por ela no meio do louvor. Foi o que Deus fez por ela com a presença de Deus habitando no tabernáculo. Coisa linda. Então a presença no jardim, a presença no tabernáculo. Agora nós vamos para uma outra presença. A presença no templo. Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Crônicas. Vamos para frente, vamos adiante. Segunda Crônicas, capítulo 5. Presença no jardim, presença no tabernáculo, presença agora no templo. Capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutã, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo e com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para dizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia os sacerdotes tornar-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Agora a presença sai do jardim, vai para o tabernáculo, e do tabernáculo agora vai para o templo. Meus amados, eu assisti uma pregação de Luiz Hermínio, onde houve uma manifestação da presença de Deus extraordinária. Pastor Luiz Hermínio, ele estava pregando em outro país, eu não sei qual que é o país, mas era de língua espanhola, e quando ele estava pregando, no meio da pregação, o Espírito Santo de Deus disse para ele assim, no meio da igreja, tem uma pessoa que está com o seu aluguel atrasado. E ela não tem dinheiro para pagar o aluguel. Levanta uma oferta para ele. E aí o Luiz Hermínio parou a pregação e disse, tem uma pessoa aqui que está com o aluguel atrasado e que não tem dinheiro para pagar. E o Espírito Santo está me falando para ofertar na vida dessa pessoa. Ele pegou a carteira dele, tirou um pouco de dinheiro e colocou aqui. E falou, estou esperando a pessoa. Eu estou esperando a pessoa. E aquela pessoa ficou ali por um tempo e nada. Ele falou, estou esperando a pessoa. Daqui a pouco a pessoa se levantou chorando e falou, sou eu. Estou desempregado, não consigo pagar o meu aluguel. Ele falou, então venha e pega a sua oferta. Meus amados, você não sabe o que aconteceu. A igreja, ela foi tomada pela presença de Deus e pela glória do Senhor, que todos os que estavam ali começaram a vir para frente e começaram a ofertar para aquele homem. A igreja começou a se mover em cânticos, em hinos, em salmos, as pessoas falando em línguas, e vieram e colocaram aquela oferta ali. Tinha pessoas que tiravam o relógio e colocavam ali. Tinha pessoas que davam o celular, colocavam ali o dinheiro. Foi tomado de uma glória imensa. E nós não estamos falando aqui de teologia da prosperidade, aonde as pessoas falam assim, vem aqui, me dá a sua casa, me dá o seu carro. Não. Ninguém pregou nada disso. Só estavam falando que tinha um homem que estava com o aluguel atrasado. E o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar e tomando a vida daquelas pessoas, onde eles entregaram o que eles tinham ali naquele momento. E foi um mover muito grande naquele lugar. Então a presença do Senhor sai do jardim, vai para o tabernáculo e agora está no templo do Senhor.
E, meus amados, o país da Coreia do Sul tem passado por isso. O país da Coreia do Sul, por muitos anos, ele foi oprimido pelos japoneses em guerra. Muitas pessoas morreram ali naquele lugar. E depois da guerra, dizem que começou a ir missionários ali para poder levar a palavra. Isso lá em 1800. Foram indo os missionários, foram chegando outros. E começou uma mudança completa naquela nação. Eles transformando maldição em bênção. Remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, como está escrito lá em Efésios. E agora começa o evangelho a se espalhar por todo aquele país e chegamos no que nós encontramos hoje. Se você for entrar na internet, você vai ver que a igreja da Coreia é uma igreja que mais cresce no mundo. A manifestação e a presença de Deus é naquele lugar. Nas casas, nas igrejas, a ponto de muitas pessoas querem ir lá para poder saber o que está acontecendo e para poder viver isso. A presença de Deus no templo. Deus sempre quis que a presença dele estivesse conosco. Era no jardim, era no tabernáculo, era no templo. Agora a presença está em um homem. Jesus Cristo de Nazaré. Abre lá em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 3. Aleluia. Então a presença estava no jardim, foi para o tabernáculo, foi para o templo, e agora o plano maravilhoso de Deus, o plano maravilhoso do Senhor, que é o Espírito Santo habitando agora em Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu de uma Virgem Maria, e até os seus 30 anos morou com a sua família, e depois saiu para fazer tudo o que você sabe, curar, evangelizar e pregar. E ele só conseguiu fazer isso depois do batismo no Espírito Santo. E no versículo 16 de Mateus capítulo 3 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. E agora Jesus recebe agora um poder, um revestimento do alto, para que ele pudesse enfrentar as coisas que ele enfrentou. E aqui tem mais um testemunho, meus amados, de uma mulher também, era uma jovem, ela perdeu a sua mãe quando ela ainda era criança, e ela foi morar com o pai dela. Morava numa casa assim, onde, sabe quando tem várias casas, e ali mora tio, mora avô, tinha uma galera ali, uma família morando ali naquele lugar. E ela, por volta de 10 anos mais ou menos, ela começou a ser abusada por um tio dela. E durante 7 anos, esse tio abusou dela. Até que ela chegou à adolescência. Até que ela chegou à juventude. E ela falou que aquilo causou um trauma muito grande na vida dela. A ponto dela se separar das pessoas. Ela se sentia indigna. Ela não tinha mais esperança de vida, ela não tinha mais alegria. Então ela não fazia amizade, ela estava sempre fechada e sempre em depressão. Foi quando ela entregou a vida dela para Cristo em uma igreja, ela entregou a vida dela para Cristo, ela reconheceu a Cristo como o único e suficiente salvador da vida dela, mas ainda ela não tinha sido curada e nem liberta daquilo que estava dentro dela. E ela contando que um dia, ela tomando banho no chuveiro, ela falou assim: Senhor, eu não quero mais essa carga sobre mim. Eu não quero mais essa sensação de raiva, de impotência, de sofrimento e de depressão sobre mim.
E ela contando que veio sobre ela a presença de Deus, a presença de Cristo, e curou ela naquele momento. E libertou ela naquele momento. E ela falou que ficou livre daquilo. E agora uma coisa extraordinária, meus amados. Na mesma igreja que ela estava congregando, na mesma igreja que ela estava frequentando, o tio dela agora entrega a vida para Cristo. Agora aquele homem que abusou tanto dela na adolescência, agora está congregando na mesma igreja que ela. E ela falou que ficou aquele clima meio estranho. Ela já tinha liberado perdão sobre ele. E num dia, numa santa ceia, aquele homem se levantou e foi até ela, olhou nos olhos dela e disse: você me perdoa? Eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, e eu estou pedindo perdão para você. E como ela já tinha sido liberta por Cristo, ela pôde liberar o perdão. Ela falou: eu te perdoo. E agora os dois começam a congregar junto, um perdoando porque fez o mal, o outro liberou perdão porque recebeu o mal. É isso que a presença de Deus, é isso que o Espírito Santo ele quer fazer. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, aonde ele tem vontade, aonde ele tem pensamentos, e é companheiro, é intercessor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus amados, você sabe de tudo que aconteceu com Cristo Jesus. Jesus começa a pregar e começa a evangelizar ali após o batismo do Espírito Santo e começa a curar muitas pessoas de tudo quanto é tipo de enfermidade. Paralíticos, surdos, coxos, aqueles que não enxergavam. O Senhor começa a libertar aqueles que estavam em cativo. O Senhor começa a libertar aqueles que estavam terrivelmente endemoniados. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus agora reveste Cristo Jesus. E Ele tem poder e autoridade para estar agindo no meio dessas pessoas. Revestido de poder, curando, salvando, batizando em nome de Jesus. E aí, meus amados, é chegado o dia em que Cristo foi entregue ali para estar morrendo na cruz. E como o pastor disse, já havia uma promessa, várias promessas, que um dia o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. E Cristo disse: que o Espírito venha, é necessário que eu vou. E os discípulos não entendiam, porque já caminhando já um tempo com Cristo, Cristo era companheiro. Eles acordavam, Jesus estava ali. Eles iam dormir, Jesus estava ali. Eles erravam, Jesus aconselhava. Eles não podiam fazer as coisas, Jesus façam assim. E agora há uma notícia de que Jesus vai embora. Mas Jesus disse: eu vou. E eu deixarei com vocês o Espírito Santo Consolador. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 20. A presença no jardim, a presença no tabernáculo, a presença no templo e a presença agora no homem. E a presença agora em todos os homens. A palavra de Deus diz assim, lá em capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: receberei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres serão retidos. Aqui, após a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscita e aparece no meio dos discípulos, e agora ele sopra o Espírito Santo de Deus na vida daqueles discípulos. E mais lá na frente, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Nós estamos caminhando. Presença no jardim, a presença no tabernáculo,
a presença no templo, a presença em um homem, agora a presença em todos os homens. Glória a Deus. Atos capítulo 1. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois disto. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, essa experiência que Cristo mostrou e colocou ali para os discípulos, é aquela experiência onde a gente, quando recebe a Cristo, a gente recebe o Espírito Santo. Mas agora Cristo está dando uma outra orientação. É algo a mais, é um plus a mais, é um bônus a mais, que agora eles vão receber autoridade, poder vindo do alto, para fazerem sinais, prodígios e maravilhas. E ele disse: não se ausente de Jerusalém, mas estejam todos reunidos. E aí, meus amados, acontece o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra de Deus fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um som como de um vento impetuoso. E toda a casa foi cheia do Espírito Santo. E foram vistos neles línguas repartidas de fogo. E aí, meus amados, quando aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles receberam esse poder, esse revestimento do alto, esse Espírito Santo de Deus, agora eles estão prontos e aptos para estar enfrentando o mundo, para estar fazendo as mesmas coisas que Cristo fez. Eu lhes dou autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para libertar os cativos. E aí, após isso, quando Pedro recebeu esse revestimento do alto, e Pedro estava andando, a palavra de Deus conta que eles chegaram na porta da igreja, na porta formosa, e havia um homem ali, paralítico, de nascença, pedindo esmola, e ele estendeu as mãos para Pedro, para receber uma esmola. E Pedro não tinha nada. E Pedro disse para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. E aquele homem se levantou. Aquele homem foi liberto daquela prisão, daquela miséria espiritual, da enfermidade dele. E meus amados, você tem que buscar essa presença do Espírito Santo, para que você possa ser revestido desse poder, para que você possa ter experiência com o Senhor. Eu tive algumas experiências já extraordinárias com o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava na minha casa, eu já trabalhava à noite, e eu tenho um amigo que ele é viciado em droga. Hoje não mais. Hoje ele já está frequentando a igreja, a Assembleia de Deus ali na Zona Leste. E eu tinha um pouco de contato com ele. A minha casa era muito longe da casa dele. Eu morava em Santo André, ele morava lá na Zona Leste, lá no Jardim Conquista. E um dia eu dormindo, era um sobrado, e o telefone não parava de tocar. E aí eu falei: não vou atender, né? Eu estou dormindo, meu. O telefone tocando, insistindo. Falei: vou ter que descer lá para ver, né? Pode ter acontecido alguma coisa com o Matheus, com o Thiago, que tá na escola. O Roberto tá precisando de alguma coisa. Eu desci para atender. E quando eu desci, era ele. Falou: Davi, é o Cleito. Meu, me ajuda. Cara, eu estou passando muito mal. Eu usei muita droga e eu estou passando muito mal, cara. Eu falei: Cleito, mas você está sozinho? Pede ajuda para sua mãe, para o seu pai que estão aí embaixo, que ele mora em cima, os pais dele moram embaixo. Ele falou: Davi, eu já chamei, eles nem ligam para mim. De tanto que eu já fiz coisas ruins para ele, eles não estão nem aí, mas eu estou com muita dor, mano. Vem me buscar aqui. Aí eu saí de Santo André, fui lá para o Jardim da Conquista e peguei ele. Cheguei lá, ele sentia muita dor na barriga, chorando de dor, ele tinha usado muita droga naquela madrugada. E aí eu levei ele para o hospital. Aí quando chegou no hospital, aí vieram ali já na emergência, aí perguntaram para mim o que aconteceu. Eu falei: ele usou muita droga. E aí já entraram com ele lá para dentro, fizeram eletro nele, acompanhando lá ele. E aí, irmãos, quando eu estava ali esperando, tinha uma mulher deitada numa maca. Uma senhora deitada numa maca. Aí eu olhei para a senhora assim, ela olhou para mim, e aí alguma coisa falou assim: vai lá e ora por ela.
O Espírito Santo disse, vai lá e ora por ela. Ela me olhando, eu falei, senhora, posso orar pela senhora? Ela falou, pode, meu filho, pode orar. E aí eu comecei a orar na vida daquela senhora, eu comecei a orar para ela. E o Senhor me deu uma palavra naquele dia com relação, eu não me lembro se era o filho dela ou se era o neto dela. E aí eu liberei uma palavra para ela, ela começou a chorar ali naquele hospital, nós começamos a chorar ali. E aí eu fui embora, nem sei mais o que aconteceu com essa mulher. E outra vez foi recentemente, agora essa também foi a última experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. E é sensacional quando a gente vive isso. A gente estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. Eu tive algumas mudanças no trabalho e faltando muita grana, e a gente não estava conseguindo pagar as contas. E aí eu já vinha feito uma negociação com a NET. Não tinha dinheiro para pagar, fui lá e negociei. Eles tinham cortado o sinal, negociei, eles liberaram o sinal, tinha pago a primeira parcela, só que a segunda parcela não teve jeito, não tinha dinheiro para pagar, não paguei. Cortaram o sinal de novo. Aí eu falei, e agora, Matheus, como é que nós vai fazer? Falei, vamos lá na NET, lá, vamos tentar ver lá o que a gente consegue lá. E aí, irmãos, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha 30 reais na carteira, 30 conto na carteira. Era tudo que eu tinha. Aí fomos lá, sentamos lá, conversamos com a mulher falou, não tem jeito, velho. Tem jeito, você já negociou, não tem como aqui eu fazer uma outra negociação se você não pagar. E também não consigo a liberação do sinal. Eu falei, moça, você tem certeza? Vê alguma possibilidade, alguma coisa? Aí vai daqui, vai de lá, ela conseguiu. Ela falou, não, vou fazer o seguinte, o sistema liberou aqui, vou parcelar essa conta para você aqui em 80 reais. Eu falei, mas eu não tenho 80 reais, velho. Aí o que eu posso fazer por você é 80. Eu falei, então tá bom, faz aí. Aí fez, tal, beleza, eu voltando para casa aí, e eu dirigindo assim, pensando, falei, não tenho um centavo, velho. Não consigo pagar 80 reais. Inconformado, sabe? Eu não tenho dinheiro, cara. Olha para lá, não tem. Olha para lá, não tem. Não tem. Eu, que saco, né? Beleza. Aí tô indo, uma garoa, o Matheus estava dormindo no banco de trás. Estava dormindo lá no banco de trás. E eu dirigindo. Aí parei no sinal, né? E reclamando, né? Eu não tenho dinheiro, não sei o que. Aí quando eu vejo de longe assim, irmãos, tava chovendo, uma senhora vendendo bala. Tava com uma capinha de chuva assim amarelinha. Eu falei, o que a senhora tá fazendo na chuva? Aí veio e colocou a bala dela em cima do meu retrovisor. E tinha um bilhetinho lá, né? Compra minha bala, me ajuda, eu tô com câncer, eu tô sem dinheiro, não tenho alimento em casa. Tudo essas coisas, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Tô aqui reclamando por causa da NET e a senhora tá aqui vendendo bala na chuva. Tá dizendo que tá com câncer, tá dizendo que não tem o que comer em casa. E aí eu fiquei pensando, né, aí peguei e fui embora. Não fiz nada. Aí o Espírito Santo falou, volta lá, velho. Volta lá, dá os 30 reais pra ela. Eu falei, só tem esses 30. Eu tô igual aquela viúva lá, lembra? Eu só tenho esse bocado de farinha aqui, eu vou comer e depois eu vou morrer. Só tinha os 30 conto, eu vou gastar os 30 e vou morrer, né? Aí eu dei a volta no quarteirão. O Matheus falou, você está voltando? Eu falei, estou voltando. Aí voltei. E quando eu voltei, ela estava lá na ponta, ela não estava mais colocando as balinhas, ela estava na calçada assim, com a cabeça baixa. Aí eu coloquei meu carro em cima da calçada, buzinei. Ela olhou assim. É comigo? Vai com a senhora mesmo. Vem cá. Ela veio, fala aí, meu filho. Eu falei, não. Deus tocou no meu coração, está aqui o dinheiro. Você vai querer uma bala? Eu falei, não. Quanto você vai querer de troco? Eu falei, não, eu não vou querer nada. Eu não vou querer nada. E aí o Espírito Santo agora começou a ministrar na minha vida. Eu falei assim, a partir de agora, eu destravo a tua vida em nome de Jesus. Eu destravo a tua vida, você vai ter cura, você vai ter bênçãos, você vai ter mantimento na sua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ela falou, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, o propósito de Deus, a presença dele sempre foi do começo até o fim. Era no jardim, era no tabernáculo, era no templo, era no homem, e agora em nós. E agora em nós. O Senhor nos dá esse benefício, o Senhor nos dá essa busca pelo Espírito Santo, para que a gente possa fazer essas coisas. Há uma obra do Senhor sendo feita na minha vida e através da minha vida. Eu que agora recebi, agora eu começo a entregar para as pessoas. O Espírito Santo de Deus é para isso.
E há uma manifestação no Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que Jesus, ele morreu, ressuscitou e levou o cativo junto com ele. E liberou dons para a sua igreja, para a edificação da tua igreja. Dons de profecia, dons de língua, dons de ensino. E todos esses dons estão à nossa disposição. Mas nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós nunca podemos deixar o Espírito Santo de Deus para trás. Ele é nosso companheiro, ele é nosso amigo, ele está do nosso lado aqui. Nós não podemos esquecer disso e fazer disso como algo superficial. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia.